pessoal, tudo bem? Então vamos lá, continuando com a nossa aula sobre equilíbrio químico. Hoje a gente vai falar um pouquinho da composição das espécies no equilíbrio químico e a constante de equilíbrio em termos de concentração. Então, como é que a gente calcula essa constante a partir de dados de concentração das espécies na concentração, ou conhecendo a quantidade das espécies no equilíbrio, a gente consegue calcular a constante automaticamente. Então, vamos ver um pouquinho de alguns detalhes relacionados a esses cálculos. Então, olha só, vamos pensar em alguns exemplos bem importantes, né, e aplicados do nosso dia a dia, que estão relacionados com equilíbrio químico. Então, a gente tem, nessa primeira reação aqui, a combinação de nitrogênio com hidrogênio para formar amônia. Então, a amônia é muito, né, importante em várias aplicações do nosso cotidiano, em especial a agricultura. Outra reação também bastante importante é o SO3 reagindo com água para formar o ácido sulfúrico, né, que está muito relacionado aí com efeitos no meio ambiente, como a chuva ácida. A partir do carbonato de cálcio, a gente tem a formação do CaO mais CO2, né, que está relacionado com alguns materiais, né, processos envolvidos em alguns materiais bastante utilizados no nosso dia a dia. E a formação, né, a formação de ozônio a partir do oxigênio, muito envolvido aí em processos, em fenômenos ambientais. Tá? Então, são 4 reações em equilíbrio, muito importantes, e daí surge, né, a necessidade, além dessas reações, de outras reações, para a gente entender mais a fundo como estudar aspectos relacionados ao equilíbrio químico, tá? Então, que a gente vai ver hoje. Para a gente, né, tentar visualizar um pouquinho o que está por trás do equilíbrio químico, vamos imaginar uma reação, né, uma situação num laboratório, onde a gente tem um reagente que a gente colocou numa ampola aqui, mergulhado, né, em gelo. Então ele está, né, numa temperatura bem baixa. Então a gente observa, né, aqui dentro desse tubo uma coloração incolor. Então esse gás aqui, esse sólido, o N2O4, então ele apresenta esse aspecto aqui que a gente não consegue, né, visualizar claramente a presença dele. À medida que o tempo vai aumentando, essa temperatura do ambiente vai aumentando, espontaneamente, a gente observa a formação aqui de um gás marrom, né, amarronzado. Então, a gente consegue depois, né, saber que esse sólido, ele passa para o estado gasoso, e aí esse gás, o N2O4, a partir dele, a gente consegue observar a formação do NO2, que é o gás, né, amarronzado, partículas, moléculas desse gás que vão aparecendo aqui dentro desse frasco. Então, a gente vê uma reação química, observa uma reação química em processo, né? Então, o N2O4, que é incolor, produzindo um gás de cor amarronzada. A partir do momento que macroscopicamente a gente não, né, vê mais mudança de cor, então chega numa cor marrom aqui estável, aonde a gente consegue, né, visualizar e concluir que o sistema alcançou o equilíbrio, ou seja, moléculas de N2O4 formam moléculas de NO2 marrom, né, e ao mesmo tempo essas moléculas se combinam novamente para formar o N2O4. Então, esse seria, assim, macroscopicamente, essa seria a nossa visão, e microscopicamente a gente imaginar o progresso, né, o avanço da reação até alcançar o ponto de equilíbrio químico, tá? E como é que a gente pode, então, a partir, né, dessas visualizações, essas deduções macroscópicas, como é que a gente pode enunciar tudo isso com relação à constante de equilíbrio? Então, vamos imaginar uma reação hipotética, onde a gente tem A reagindo com B, formando C e D, com seus respectivos coeficientes estequiométricos. Uma reação em equilíbrio, né, representada pela seta dupla aqui, e lembrando de uma das condições de equilíbrio químico, que nos diz o quê? Que a velocidade da reação direta, ou seja, V1, é igual à velocidade da reação inversa, V2, tá?
como é que a gente enuncia a velocidade da reação 1? É a constante 1 vezes a concentração dos reagentes elevados às suas ordens de reação. Enquanto que a velocidade da reação 2, né, da inversa, é o quê? Uma constante 2 vezes a concentração, agora, né, se a gente está considerando o referencial daqui para cá, dos reagentes daqui para cá, elevados às suas ordens de reação, tá? Então, condição de equilíbrio, velocidade da direta é igual à velocidade da inversa. Então, a gente pode igualar essas duas reações. Então, V1 é igual a V2, ou seja, K1, concentração de A vezes concentração de B é igual a K2, concentração de C e concentração de D. Então, vocês estão vendo que eu estou tratando aqui de concentrações, tá? E aí, tudo que é constante eu passo para um lado e deixo o restante do outro lado. Então, K1 vezes K2, dividido por K2 vai ser o quê? Concentração de C vezes concentração de D elevado aqui aos coeficientes. Concentração dividido pela concentração de A é concentração de B. Então, constante dividido por constante, a gente vai chamar essa nova constante de Kc, então, nossa constante de equilíbrio. E essa constante de equilíbrio agora está relacionada à concentração de produtos sobre concentração de reagentes. Então, a gente pode generalizar um cálculo, uma equação para a constante de equilíbrio como concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes, considerando claramente os coeficientes estequiométricos relacionados a cada uma das espécies, tá? Então, Kc é a constante de equilíbrio em função da concentração das espécies em equilíbrio, tá? Algumas peculiaridades em relação à constante de equilíbrio. Então, ó, é baseada em concentrações, nas concentrações em quantidade de matéria de reagentes e produtos no equilíbrio. Então, sempre lembrar, para calcular a constante de equilíbrio, eu tenho que ter as quantidades de cada uma dos componentes ali, das substâncias, no ponto de equilíbrio, tá? Então, sempre lembrar disso. A constante não tem unidade, ela é adimensional, já que a gente cancela, né, concentração de produto pela concentração de reagentes. É sempre dada pela razão de produtos sobre reagentes, tá? É importante, a gente verifica que o mesmo equilíbrio é estabelecido não importando como a reação começou. Então, não importa se eu comecei dos reagentes para os produtos, ou se eu comecei, né, por outro referencial dos produtos para reagentes, o mesmo, né, ponto de equilíbrio vai ser alcançado independente da direção que a gente começou, tá? Então, aqui é só para mostrar para vocês aquilo que a gente viu na aula passada. A partir da magnitude, da quantidade, do número, né, que a gente calcula para a constante de equilíbrio, a gente sabe qualitativamente, como se a gente tirasse uma foto da quantidade das substâncias no equilíbrio. Então, se eu tenho um K muito grande, e se o K é uma relação de produtos, quantidade de produtos sobre quantidade de reagentes, e se essa razão é muito alta, é por quê? Porque eu tenho muito mais produtos no equilíbrio do que reagentes. Por outro lado, se eu fizer o cálculo e a constante é muito pequenininha, um número muito menor do que 1, a gente analisa essa razão, é produto sobre reagentes. Para dar um número muito pequeno, quer dizer que reagentes, né, a quantidade de reagentes está em maior número do que produto. Então, a gente tem muito mais reagentes do que produto no equilíbrio químico, tá? Outras, né, peculiaridades. Então, K de equilíbrio, ou Kc, expressa em função da concentração, mols por litro, né? Outra, né, lembrança, a gente tem que estar sempre em mente, trabalhando, lembrando que é mols por litro, tá? Que vocês vão ver em alguns exemplos que é dado o número de mols. Tantos mols de uma substância em tanto de volume, 10 litros de volume. E aí, se a gente usa esse número de mols puro, o nosso cálculo vai dar errado. Então, a gente tem que sempre considerar mols por litro, que é a nossa unidade de concentração. Outra forma, constante de equilíbrio em função de pressão, né, que foi o que a gente já viu antes. Então, a gente pode tanto expressar a constante de equilíbrio em função de concentração de produtos, dividido pela concentração de reagentes, ou
que é o Kc, né? Tanto é que em alguns livros vocês vão encontrar como Kc, que é em relação à concentração, e Kp, que é em relação à pressão. Então, se a gente estiver trabalhando com uma reação em fase gasosa e a gente tiver dados de pressão, então como é que a gente calcula? É pressão de produtos dividido pela pressão de reagentes. E aí a gente vai ter um valor de Kp, tá? Uma outra característica legal para vocês saberem, porque se você sabe o K, a constante, para um sentido da reação, para o sentido direto, o K para o sentido inverso, nada mais é do que o inverso do valor, tá? Então, você não precisa calcular tudo de novo. Então, se você sabe o K da direta, automaticamente você sabe o K da inversa, tá? E se a gente tem uma situação onde uma reação é duplicado, por exemplo, a proporção estequiométrica, se você sabe o K da reação não duplicada e quer saber o K da duplicada, nada mais é do que você tem a constante de equilíbrio elevada àquela potência que foi multiplicada toda a reação, tá? Então, você não precisa calcular tudo do zero. O K, para cálculo de constante, a gente só considera concentrações que podem variar, ou seja, concentrações de substância em solução, tá? Ou gás, né? Ou concentração de gás. Então, a gente tem, para colocar dentro da equação do cálculo da constante de equilíbrio, concentração de espécies em solução ou concentração de gás, né? Que foi dada. Uma característica importante é que concentração de sólido nunca entra no cálculo da constante de equilíbrio. Por quê? Porque ela se mantém constante ao longo de toda a reação. Então, a gente simplifica o cálculo da constante de equilíbrio quando a gente não tem, ou quando a gente tem um sólido envolvido, tá? Lembre-se sempre disso. E Kp, Kc e Kp, a temperatura altera os valores da constante de equilíbrio. Então, se a gente tem uma constante de equilíbrio a 25 graus Celsius para uma determinada reação, se eu fizer uma reação, a mesma reação, só que numa temperatura mais elevada, esse K vai variar um pouquinho, tá? Então, uma propriedade que influencia o valor de K, da constante de equilíbrio, é a temperatura. Então, olha só, um exemplo para a gente tentar clarear um pouco aí as ideias, né? Então, imagina um sistema que a gente introduziu em um recipiente de aço inox com uma capacidade de 1 litro, uma mistura de 0,5 mols de H2 e 0,5 mols de I2 a temperatura de 430 graus Celsius. Então, imagina que eu tenho um frasco, onde eu acrescentei um frasco que tem 1 litro, né, de volume, e eu acrescentei 0,5 mols de H2 e 0,5 mols de I2, tá? A essa temperatura, 430 graus Celsius. Aí eu digo que a constante de equilíbrio, Kc, da reação H2 mais I2, dando 2HI, é 54,3 a essa temperatura. Aí eu quero saber o quê? Quais são as concentrações de H2, de I2 e de HI no equilíbrio? Então, assim, eu te dou o valor de K, te digo quanto que eu tinha inicialmente dessas espécies e quero saber, quando chegou no equilíbrio, quais são as quantidades de todas essas espécies no equilíbrio, tá? Como é que a gente faria? Então, para cálculos de equilíbrio, é muito útil a gente fazer, né, uma tabela, onde a gente tem uma situação inicial, que foi dito que, quanto que eu tenho de H2 no início? 0,5 mols, olha lá, prestem atenção, mols não é mols por litro. Então, eu tenho que dividir esse número de mols pelo volume do recipiente. Quanto é o volume do recipiente? 1 litro. Então, qual é a concentração de H2? 0,5 dividido por 1. Então, vai dar 0,5 mesmo, nesse caso. Mas fiquem sempre atentos a isso, para não, assim, deslizar, porque senão o nosso cálculo vai dar todo errado, tá? Quanto é que eu falei que eu tinha de I2 no início? Também, ó, 0,5 mols dividido por 1 litro. Então, dá 0,5. Quanto é que eu tenho de produtos no início? Lembra que no início eu tenho 0 de produto. Por quê? Porque eu misturo os dois reagentes, então eu tenho 0 de produto. Então, aqui eu tenho 0. Variação. Então, a segunda linha aqui da minha tabela seria o quê? Quanto varia, né? Aqui, geralmente, né, não é dado explicitamente, mas a gente tem como, né, definir isso. Por quê? Exatamente pela proporção estequiométrica, ó. Eu defino
que varia, por exemplo, aqui é 1, então vai variar x, aqui também é 1, é x, e aqui é 2, o coeficiente estequiométrico, então vai variar 2x. E aí, olha só que é menos x. Da onde surge esse menos? Surge exatamente porque, lembra, reagentes diminuem ao longo do tempo, a quantidade de reagentes diminui ao longo do tempo e de produtos aumentam, a quantidade de produtos aumenta. Então, o que acontece? Variação de quantidade de reagentes é sempre negativa. Então, por isso que é menos x, aqui também menos x, e aqui variação de produto aumenta, então é uma variação positiva. Aí no equilíbrio, quanto que eu tenho no equilíbrio? Exatamente, o início menos o quanto variou. Então, no equilíbrio eu tenho 0,5 menos x, 0,5 menos x, e aqui eu tenho 0 mais 2x, eu tenho 2x. Então, agora sim eu posso calcular a constante de equilíbrio. Quanto é a constante de equilíbrio? Lembra que é produtos sobre reagentes? Quem são os produtos? Ó, HI ao quadrado, concentração de HI ao quadrado, dividido por quem? Reagentes. Concentração de H2 vezes a concentração de I2. Então, essa é a minha fórmula da constante de equilíbrio. O que foi dado no problema? Ele me deu o valor da constante, ó, Kc é 54,3, então Kc é 54,3. Quanto é HI no equilíbrio? Aí eu venho na minha tabela, na linha de equilíbrio. Quanto é HI no equilíbrio? HI, 2x no equilíbrio, então vai ser o quê? 2x ao quadrado. Então, ó, 2x ao quadrado, porque está elevado ao quadrado aqui o coeficiente estequiométrico. Dividido por quem? Concentração de H2 no equilíbrio. Quem é? 0,5 menos x. Vezes quem? Concentração de I2 no equilíbrio. I2 na linha de equilíbrio. 0,5 menos x. Então, fazendo essa continha aqui, eu chego no valor de x é igual a 0,393 molar. Aí, como é que eu sei agora a quantidade de cada um no equilíbrio? É só substituir o x aqui, ó. X aqui e x aqui. Então, eu vou ter o quê? H2 no equilíbrio é 0,5 menos 0,393, que dá 0,107. HI é a mesma coisa, ou I2 a mesma coisa, e o HI é 2 vezes isso, vai dar 0,786 molar. Então, a gente, a partir do valor da constante, a gente conseguiu calcular quanto é que tem de reagentes e de produto no equilíbrio químico, tá? Aí, existem outras peculiaridades relacionadas a equilíbrio químico. Uma delas é equilíbrios múltiplos. Então, olha só esse sistema aqui. Eu tenho A mais B, né, em equilíbrio formando C e D. E uma outra reação onde esse C e D formado produz agora o E e o F. Tá? Então, como são dois equilíbrios, eu vou ter duas constantes. Uma constante para essa reação e uma constante para essa outra. Então, ó, o Kc', que é da primeira reação, é o quê? Produtos, concentração de produtos, dividido pela concentração de reagentes. E aí eu vou chamar um Kc duas linhas, que é a segunda reação. O que é o Kc, a constante de equilíbrio dessa segunda? É a concentração desses produtos dividido pela concentração dos reagentes, que é exatamente isso. Olha só, a reação global, se eu somar essas duas reações, olha só, C e D na primeira reação são produtos, mas só que na segunda reação eles são utilizados como reagentes. Então, o que a gente pode fazer? Né? Simplificar isso daqui. Então, a reação global é o quê? A mais B, produzindo quem? E mais F. E aí, lembra, eu tinha o Kc' para a primeira, Kc duas linhas para a segunda, agora eu quero saber qual é a constante de equilíbrio para a terceira, que é uma combinação das duas primeiras. Como é que eu calculo isso? Formalmente é o quê? Concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes, ó. Então, é a concentração de E vezes a concentração de F, dividido pela concentração de A vezes a concentração de B. Só que, e se eu der os valores dessas duas aqui, como é que você calcula a constante da terceira? Então, ó, é só a gente combinar as duas, ó, uma vezes a outra, agora faz assim, ó,
o KC' não é CD dividido por A e B? Tá aqui, vezes quem? KC duas linhas, EFCD. Se eu fizer isso, eu cancelo isso com isso. E o que sobra? EFAB, que é exatamente a constante de equilíbrio. Então, olha só, se eu tenho o KC' e o KC duas linhas, é só multiplicar um pelo outro que eu acho o K da terceira. É isso que a gente, né, quis mostrar aqui nessas deduções. Então, resumindo, o KC da terceira é a multiplicação das constantes das reações isoladas, tá? Então é só lembrar disso. Se você tem uma terceira reação, que é a combinação de outras duas, e você tem a constante dessas duas, só multiplicar você acha a constante da terceira, tá? Então aqui é um exemplo prático, ó, que a gente tem o ácido carbônico, que numa primeira reação perde um H+, e aí sobra o HCO3-, HCO3-, e esse HCO3-, numa segunda etapa, perde mais um H+, e sobra o CO3-2. Então, ele deu que o K da primeira é 4,2 vezes 10 a menos 7, o K da segunda é 4,8 vezes 10 a menos 11. Ele quer saber qual é o K dessa reação global. Então, como é que a gente faz? O K da reação global nada mais é do que o K da primeira vezes o K da segunda. Você multiplicando esses dois valores, você acha exatamente o K igual a 2,0 vezes 10 a menos 17. Novamente, vamos traduzir, né, essa magnitude aqui, um número muito pequenininho. O que quer dizer isso? Na divisão, na razão, produtos sobre reagentes, eu tenho muito mais reagentes do que produtos, né? Eu tenho muito mais reagentes do que produtos no equilíbrio químico, tá? Um outro exemplo, de outro tipo de cálculo, o que a gente pode fazer, ó? Usando energias livres de formação padrão para calcular a constante de equilíbrio, K a 25 graus para a reação envolvida no processo de formação de amônia. Então, é N2 mais H2 formando NH3. Então, foi dado o quê? Que a variação de energia livre padrão para esta reação foi calculada por uma amostra e o ΔG0 é igual a menos 33,3 kJ por mol, ou, como é quilo, menos 33,300 joules por mol. Então, aqui é um outro tipo de cálculo. Eu quero saber a constante, eu dei a temperatura e dei o ΔG. Aí, lembra da reação? ΔG0 é igual a menos RT ln de K. Então, a gente pode calcular, na verdade, por duas formas. O K é a pressão do produto dividido pela pressão dos reagentes, mas se não foi dado no problema os valores, não foram dados os valores de pressão, a gente pode calcular como? ΔG0, né? O K é igual a ΔG0, menos ΔG0 sobre RT, o ΔG foi dado e R vezes o T, que deu 13,4 quilojoules. Não, na verdade aqui é constante, né? Então aqui o K agora é E elevado a esse número que eu calculei. Então o K vai ser o E elevado a 13,4, que dá 7 vezes 10 à quinta. Então, a constante de equilíbrio para essa reação, com o ΔG dado e na temperatura dada, apresenta esse valor de 7 vezes 10 à quinta. Tá? Então, a gente tem algumas deduções aqui, né, que indicam para a gente que, assim, a partir da termodinâmica, a gente sabe a direção e a extensão de uma reação, mas não diz nada da taxa em que ela pode ocorrer. Né? E aí, se a gente adicionar um catalisador que permita a reação prosseguir uma taxa mais rápida, a gente consegue chegar nos produtos com mais rapidez, sem alterar o equilíbrio. Aqui é um último exemplo que mostra para a gente a união de vários conceitos que a gente viu até agora. Então, a gente imagina uma reação onde 1 mol de álcool etílico é misturado com 1 mol de ácido acético. Então, o álcool é misturado com ácido acético, e aí a mistura no equilíbrio contém 2/3 do éster mais 2/3 de água. Então, ele primeiro pergunta qual é a constante de equilíbrio e depois qual é o ΔG para essa reação. Então, a primeira etapa é a gente, né, como é o equilíbrio químico, a gente deduzir
quais são as quantidades no equilíbrio, tá? Então, olha só, o álcool, no início, a gente tem a proporção de 1 para 1, então a gente vai considerar 1 mol e 1 mol. Produto a gente tem 0, tá? Quanto é que variou? Foi dito no exemplo, né, que variou 2/3. Então, aqui como a proporção é 1 para 1 para 1 para 1, então aqui é uma variação negativa nos reagentes de 2/3 e aqui é uma variação positiva nos produtos, 2/3 nos dois produtos. E aí no equilíbrio, o que a gente tem? É o início menos o quanto variou. Então a gente vai ter no equilíbrio 1/3 desse reagente, 1/3 desse, vamos ter 2/3 desse produto e 2/3 desse outro aqui. Pela fórmula da constante de equilíbrio, a gente tem que a concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes. Se vocês lembrarem do enunciado, eu falei em mols, né? Foi dado em mols. E aí, vai ser mols dividido pelo volume. Se a gente fizer essa conta, o volume, né, se cancela. Então, a gente vai ter que a concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes vai dar 4. Então, ele pergunta quanto é a constante de equilíbrio, então K igual a 4. E a letra B, ele pergunta quanto é o ΔG. Aí, agora, aqui a gente relaciona a ΔG com a constante. Substituindo aqui por 8.314 e 298 Kelvin, que é 25 graus Celsius, a gente chega no valor de ΔG de menos 3,43 quilojoules. Tá? Então, a gente vê que é uma reação espontânea. Então, na próxima aula a gente vai ver algumas respostas do equilíbrio às condições do sistema, por exemplo, pressão, temperatura e adição de catalisadores.